Vamos para as informações. Eu vou começar falando dessa apresentação do Jorginho. Cara, eu gostei da apresentação dele. Você vê no semblante dele, ele extremamente animado, energia boa, sorridente. Você vê que ele está motivado para iniciar essa trajetória dele com a camisa do Flamengo. Hoje, inclusive, ele teve o primeiro treino. O Flamengo divulgou fotos dele treinando no campo, correndo ao lado do técnico Felipe Luiz. E repito, não podemos normalizar essa contratação, porque é um baita reforço. Um jogador de nível Europa real, onde ele estava jogando no Arsenal. Eu vejo muitos rivais, torcedores rivais debochando. Tá vindo agora porque não tem mais espaço no Arsenal. Gente, ele teria espaço em várias outras grandes equipes no futebol europeu, mas optou pelo projeto do Flamengo. Ele até explicou isso. Entende que nesse momento da carreira é o momento ideal, a hora certa para ele fazer esse movimento, se transferir para o futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. E é um contrato longo também, né? 3 anos de contrato com um bom salário que ele vai ter aqui no Flamengo. E a apresentação dele, repito, foi muito boa, ele rindo bastante. E eu vou pegar aqui a principal declaração dele, pelo menos na minha opinião, porque quando ele foi questionado sobre posição e função que ele gosta de fazer em campo. E a resposta dele, que eu achei bem sincera, ele poderia ter enrolado, ter saído pela tangente. A resposta dele foi o seguinte: a posição em que me sinto mais confortável é como 5, ajudando na construção, na saída de bola, quebrando a pressão adversária e facilitando o jogo dos companheiros. Mas não tenho problema nenhum em atuar como segundo volante também. Fecha aspas. Por que eu falei isso aqui? Porque eu, por exemplo, imagino o Jorginho sendo titular ao lado do Pulgar. Mas quando ele diz que onde ele se sente mais confortável é a função de 5, que hoje é a do Pulgar, fica difícil para ele brigar por essa titularidade, porque hoje o Pulgar está jogando muita bola. Embora o Jorginho, no nível técnico dele, na plenitude, no prime dele, como a gente gosta de falar, eu acho que é um jogador mais completo que o Pulgar. Mas hoje, para mim, é inviável tirar o Pulgar do time. Eu acho que o Pulgar é titular absoluto na equipe do Flamengo. Então, mas ele falou também que pode jogar como segundo volante. Eu acho que ali seria o ideal para o Flamengo. Pulgar e Jorginho atuando juntos, com todo respeito ao De La Cruz. Gosto muito do De La Cruz, mas a parte física dele deixa a desejar em vários momentos. Entre aspas, ele deixa o Flamengo na mão. E o Jorginho chega... nunca teve problema físico, tá? Recentemente ele teve uma lesão, mas não foi culpa dele, acabou caindo de mau jeito. Mas questões físicas, musculares, dores em joelho, não é a do Jorginho não, só você pegar o histórico dele aí. Então, gostei da apresentação do Jorginho, que seja uma passagem dele pelo Flamengo de muito sucesso e conquistas. Vamos para a informação principal desse vídeo, que é sobre o Gerson. Hoje, mais cedo, eu achei que ia ter um dia mais tranquilo por não ter jogo do Flamengo. Estava eu fazendo a minha escada lá na academia, como eu gosto de fazer, meia horinha todo dia, por volta das 11 horas da manhã, e recebo uma informação importante. Olha, Gerson e Zenit já têm um acordo, base salarial, tempo de contrato. Aí eu, beleza, vou apurar. Entrei em contato com um dirigente do Zenit, tive a sorte dessa pessoa responder, e sempre me responde, não sei porquê, deve ir com a minha cara há muito tempo, sempre me responde, e ele falou: sim, é verdade, nós temos um acordo com os representantes do atleta, questão de salário já está tudo ajustado, tempo de contrato também já está tudo ajustado, agora resta a gente pagar a multa rescisória ao Flamengo. E quando a gente fala isso, resta, porque não precisa negociar com o Flamengo, é chegar e pagar a multa rescisória. O Flamengo acha que o Zenit não vai fazer isso, por ser um jogador de idade elevada para nível Europa, 28 anos, um jogador que já foi 2 vezes para a Europa e voltou ao futebol brasileiro, ou seja, teoricamente, isso é levado em consideração também. E também o Flamengo achava que o Gerson não fosse aceitar por ser um futebol, digamos assim, que ele irá se esconder, tal como aconteceu com o Luiz Henrique, atacante que estava aqui no Botafogo, foi para o Zenit. O Flamengo achava que o Gerson não fosse topar, mas o Zenit confirma que já tem um acordo com os representantes do Gerson, inclusive na apuração junto a pessoas que representam o Gerson, eles também confirmam que de fato há um negócio bem avançado. E eu soube também que o Zenit tentou parcelar a multa rescisória. O valor da multa rescisória é 25 milhões de euros. Hoje, na cotação, dá em torno de 158 milhões de reais. O Zenit tentou parcelar. E o Flamengo, através do presidente BAP, virou para o Zenit e falou: esquece, não tem isso de parcelar. Vocês querem levar?
beleza, vocês vão ter que pagar à vista, valor integral à vista, no cash, como está em contrato entre Flamengo e Gerson, que a multa rescisória tem que ser paga à vista. Então, de fato, já tem um acordo entre as duas partes. Agora resta saber se o Zenit irá pagar a multa rescisória ou não, porque pagando a multa rescisória, o Flamengo nada pode fazer e, entre aspas, vai perder o jogador por 25 milhões de euros. O Flamengo apenas aguarda, não tem muito o que fazer, não tem isso de negociação. Eu agora... e só mais um detalhe que é bem importante. O salário oferecido pelo Zenit ao Gerson é 3 vezes maior ao que ele recebe atualmente depois da renovação de contrato com o Flamengo. Então, eu diria, se eu tivesse que chutar aqui, eu confesso para vocês que eu não sei o valor exato do Gerson atualmente no Flamengo, de salário. Mas se eu tivesse que chutar, o Gerson indo para o Zenit, ele não vai ganhar menos de 3,5 milhões de reais por mês. Duvido. Fora as bonificações aí por jogo, meta por gol, que com certeza os russos pagam muito bem, obrigado, tanto é que por conta disso que os clubes, que os jogadores acabam aceitando ir para o Zenit. Agora eu vou dar minha opinião. Gente, na boa, eu estou cansado desse lero-lero, desse papinho chato, toda janela de transferência. Porque o Gerson pensa em sair. Porque o Marcão tá falando que o Gerson ganha pouco, não sei o quê. Na boa, ele quer ir, vá. Eu sou um cara, eu falando como torcedor agora, eu sou um cara que eu gosto muito do Gerson. Para mim o Gerson joga muita bola, para mim ele representa a torcida do Flamengo dentro de campo, de verdade. Agora, toda janela de transferência é esse zum. Porque isso, porque tem proposta, porque pode sair a qualquer momento. Gente, isso é muito chato. Gerson aceitou a proposta. Mas não é o Gerson, é o pai dele. Então o Gerson que vire para o pai dele e fala assim: pai, para com isso, porque eu não quero sair do Flamengo. Porque não dá. Mas é o pai dele. Gente, fazendo uma comparação aqui rapidamente, é igual o Neymar e o pai. Cara, o Neymar pai faz aquilo tudo porque o Neymar filho permite. Se o Marcão faz isso tudo, é porque o Gerson permite. É porque o Gerson está ciente. Não dá pra gente, entre aspas, ficar aceitando porque é uma atitude do pai. Não, o pai dele é um dos representantes também. Então o Gerson que vire para o pai dele e fale: cara, para com isso, porque eu quero ficar no Flamengo. Ou não, ou chega e fala: beleza, eu quero ir. E vai, então. Porque toda janela de transferência é isso. É muito chato. O Flamengo acabou de renovar o contrato com ele. Aí ele vai lá, aceita um contrato do Zenit. Cara, o Flamengo renovou tem, 3, 4 meses atrás. Não tem nem 6 meses, pô. É muito chato isso. Isso atrapalha o ambiente do Flamengo. Hoje, na entrevista coletiva do Jorginho, o José Boto teve que, entre aspas, fazer uma graça sobre esse assunto, jogando uma indireta. Provavelmente para o pai do Gerson, ou até mesmo para o Gerson. Porque isso é muito chato. Se o Gerson aceitou a proposta do Zenit, então vai. Cara, o Flamengo passa. O Flamengo passa. O Flamengo fica, o Gerson passa. O Gerson não é maior que o Flamengo. É um jogador extremamente importante, nível seleção brasileira, tanto é que está lá na seleção brasileira. Agora, se ele aceitou de fato a proposta, que vá então, que o Zenit pague a multa rescisória e leve o Gerson. Vai fazer muita falta? Vai. Mas eu quero saber qual outro clube, ou o próprio Flamengo, que vai conseguir vender um jogador de 28 anos, meia, que não decide jogo. Isso precisa ser dito. Ele não tem números que comprove que ele decide jogo. E quando eu falo decide jogo, é tipo a Arrascaeta, que faz tantos gols por ano, tipo o Pedro, que faz tantos gols por ano. É um jogador muito importante para o meio de campo do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Mas qual outro jogador de 28 anos o Flamengo ou qualquer outro clube vai conseguir vender, entre aspas, por 160 milhões de reais, que é o valor atual pela cotação do dia hoje? Nenhum. Então eu tô cansado desse lero-lero, desse disse-me-disse em toda a janela de transferência envolvendo o Gerson. Quer ir? Vá. Agora não fica nessa enrolação a todo momento, sendo que acabou de renovar o contrato. Para finalizar nosso vídeo, galera, Jorge Carrascal. A imprensa internacional está dizendo que o Flamengo aumentou a proposta para 11 milhões de euros mais 2 por bonificação, ou seja, podendo totalizar 13.
O Flamengo nega, disse que a proposta continua sendo a mesma, de 10 milhões de euros e sim mais 2 por bonificação, totalizando 12 milhões de euros. O Flamengo continua negociando, já sabe que não vai ter o jogador para a Copa do Mundo de Clubes, já entre aspas, desistiu, jogou a toalha, mas continua tentando a contratação desse jogador, porque é óbvio que entende que o jogador vai agregar para o segundo semestre em diante. Um possível retorno de Everton Ribeiro ao Flamengo começa a ganhar corpo nos bastidores da Gávea. Atualmente no Bahia, o meia teria procurado Filipe Luís, novo treinador rubro-negro, para manifestar o desejo de vestir novamente a camisa do clube onde viveu os momentos mais marcantes da carreira. O jogador estaria insatisfeito com as críticas que vem recebendo da torcida baiana. Além disso, pesa a favor da decisão a forte ligação afetiva com o Rio de Janeiro, onde sua família mantém raízes e onde ele próprio desfrutou de 7 anos vitoriosos no clube carioca. Além disso, com a possível saída de Gerson do Flamengo, ter um retorno de um jogador que já conhece o clube é certamente positivo. Internamente, o nome do jogador é visto com bons olhos. Filipe Luís, com quem dividiu o vestiário por anos, valoriza sua capacidade técnica, experiência e perfil de liderança. Já o dirigente José Botto entende que Everton pode ser uma adição útil ao elenco, sobretudo em uma temporada com calendário apertado e múltiplas competições, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Everton Ribeiro estaria disposto a abaixar seu salário para conseguir esse retorno. A ideia do jogador é encerrar sua carreira no Flamengo. Apesar do clima favorável, a diretoria mantém cautela. Com um meio-campo recheado de opções, qualquer movimentação dependerá de uma análise criteriosa. A prioridade do clube é manter o equilíbrio técnico e financeiro do grupo antes de decidir se vale a pena repatriar um ídolo veterano. Agora quero saber a opinião de vocês. Você acha que é uma boa o retorno de Everton Ribeiro? Se você gostou dessas notícias, já deixa a curtida no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Até a próxima, saudações rubro-negras!